Então, estamos aqui apresentando uma entrevista que o professor, mestre, historiador Moacir da Costa concedeu em novembro de 2011 a um grupo de pré-adolescentes aqui no Núcleo de Educação do Contraturno da antiga Combeme, no bairro São Vicente, Itajaí. Só para lembrar que esse contraturno tinha finalidade de complementar a educação que os alunos recebiam na escola básica Aníbal César. Mais ou menos assim, eles iam para a escola de manhã e à tarde, para não ficar ociosos, o núcleo de estudos de contraturno, antiga Combeme, dava assistência a esses estudantes pré-adolescentes, sobretudo estudantes carentes. Então, a professora Rúbia Cristina, professora do Aníbal César, companheira de magistério, de sindicato, de militância do Moacir, nos trouxe esse jornalzinho, né? A edição número 4 de dezembro de 2011, jornalzinho intitulado Jornal do São Vissa. São Vissa quer dizer Jornal do São Vicente, a localidade aqui onde nós moramos, onde o Moacir morava e onde estava localizado esse centro. Então, nós estamos dando sequência a essa entrevista que iniciamos na postagem anterior, onde um grupo de pré-adolescentes, que o nome deles foram citados aqui, entrevistaram o professor Moacir da Costa. A pergunta seguinte parece que vem de uma entrevistadora. Ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte a Moacir: se alguém me chama de macaca, que reação eu devo ter? Não ligar ou partir para cima? Moacir responde: nada justifica uma agressão. Primeiro, a pessoa que tem preconceito é um pobre coitado. Acho que nós temos que educar essa pessoa. Olha, meu querido, tu sabes o que é um macaco? É um bicho. Eu não sou bicho. Eu sou um ser humano. Eu penso. Esse é o conselho que o Moacir dá para a entrevistada. Por que eu digo entrevistada? Porque ela diz: se alguém te chama de macaca, então parece ser uma menina que está perguntando ao Moacir. E ele diz: olha, nada de violência. Vamos, né? Vamos trazer esclarecimento para essa pessoa. Continua ele. Quando uma pessoa agride a outra fisicamente, ela perde a razão. E se a pessoa continuar a te ofender, tu vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e arma um processo. Aí a pergunta seguinte é a seguinte: como está o trabalho da consciência negra no Brasil? Moacir responde da seguinte forma: antigamente, quando meu pai era novo, havia muito mais preconceito. E quando o pai dele era novo, tinha muito mais ainda. Acontece que, numa época, 1969, teve uma novela que se chamava A Cabana do Pai Tomás. O Pai Tomás era um negrão lá dos Estados Unidos que dava conselhos. O ator Sérgio Cardoso foi convidado para fazer o papel do negro, Pai Tomás. Acontece que ele era branco, tinha um nariz fininho e não tinha o nariz que nós temos, que é maior, mais chato.
Então pegaram o Sérgio Cardoso e colocaram rolha de garrafa para ficar ao igual do professor, a igual meu, diz o Moacir. E na bochecha colocaram algodão e pintaram a pele com graxa. Imagina como é que ele falava, não se entendia nada. Então um grupo de pessoas, e o Abdias do Nascimento, que morreu há pouco tempo, em maio de 2011, aos 97 anos, disseram: não, isso não tá, isso está errado. Ele e outra atriz, a Ruth de Souza, começaram um movimento para ter negro também no teatro, na novela. O Teatro Experimental do Negro era o nome do grupo. Até que começaram a lutar mais. A minha geração começou a fazer leis como para se falar da afrodescendência na escola. A luta foi muito. A conquista está acontecendo. Não está legal ainda, mas está muito melhor que antigamente. Estamos na metade do caminho. Falta muita coisa para fazer ainda, conclui Moacir. Aí vem uma outra pergunta. No contexto da migração haitiana, né, para várias regiões do Brasil, inclusive Itajaí, né, recebeu um contingente significativo de refugiados haitianos. Então não é por acaso que o entrevistador está fazendo essa pergunta ao Moacir. Por que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo? Responde Moacir. Bem, o Haiti foi o primeiro país das Américas, da Argentina, do Brasil, do Uruguai, a se tornar independente. Os negros pegaram em arma e mataram os franceses. Embora na época tinha um Napoleão Bonaparte francês. Essa foi uma das batalhas que ele perdeu. Para ter uma ideia, a ilha do Haiti valia mais que todos os Estados Unidos. Faço um parênteses aqui. De fato, o Haiti era conhecido na época como a joia do Caribe, devido às riquezas que tinha por ali. Fecha parênteses. Continua Moacir. Eles produziam açúcar, que antigamente era vendido em farmácia, em ampola, de tão caro que era. Mas quando eles se tornaram independentes, ninguém mais comprou o açúcar do Haiti. Então ficou pobre, paupérrimo. Lógico que aqui o Moacir está buscando uma linguagem bem acessível a esses garotos, garotas, entre 8 e 12 anos de idade, que pouco sabiam do Haiti, mas sabiam dos haitianos que estavam chegando aqui e ouviam que eles vinham para cá porque o Haiti era muito pobre. Então, o Moacir procura, numa linguagem acessível, explicar a esses alunos, a essas alunas, que o Haiti não era pobre, que o Haiti foi empobrecido. E isso me faz lembrar aqui um intelectual da década de 50, 60, das Antilhas Francesas, que escreveu um livro, infelizmente ainda não foi traduzido para o português, está em espanhol, quando ou como a Europa subdesenvolveu a África. Eu estou falando de Walter Rodney, que infelizmente nós pouco conhecemos. Infelizmente, essa obra que denuncia a exploração dos países denominados do terceiro mundo pelo imperialismo europeu, norte-americano,
o imperialismo do norte sobre o sul. Então Moacir buscou explicar de uma forma que esses pré-adolescentes pudessem entender que o Haiti não nasceu pobre, que o Haiti, a antiga República de São Domingos, foi empobrecida. E até sugiro aqui, para quem nos acompanha, nossos assinantes, nossos simpatizantes, que leiam o livro denominado Os Jacobinos Negros, J.R. Como é que é o nome do autor? J.R. Me fugiu agora completamente o nome do autor. Mas vai pela referência, pelo título do livro, né? Os Jacobinos Negros. Esse livro mostra a luta de independência do antigo Santo Domingos, que depois passou a ser chamado de Haiti. Uma luta que levou anos e culminou na independência do Haiti em 1804, com a abolição da escravidão. Os Jacobinos Negros. Aí a pergunta seguinte que vem ao professor Moacir, ao entrevistado, é a seguinte: você já foi para a África? Ainda não, mas uma hora eu vou. Inclusive agora, por ocasião do falecimento do Moacir, a Valéria, sua companheira, nos falava do desejo de Moacir conhecer o continente africano. Infelizmente, ele não teve essa oportunidade. A pergunta seguinte, que um dos entrevistadores faz a Moacir, revela um pouco, talvez, a situação dele num processo, talvez, de autorreconhecimento, um processo de embranqueamento, de busca de autoafirmação. Veja o que ele pergunta. Ele ou ela? Você queria ser branco, moreno ou negro? Moacir responde: eu sou o que sou, por causa do meu pai e da minha mãe. Eu queria ser o Moacir. Eu sou feliz, porque eu sou eu. Qual é o seu time? Pergunta seguinte. Eu sou corintiano. E vocês sabiam que Itajaí teve um grupo de regata só de negros? E que antes o Marcílio Dias e o Barroso não aceitavam negros? E os que trabalhavam no porto só tinham negro? Queriam montar uma equipe, então criaram o Cruz e Souza. Eles chegaram a ganhar a taça para todos em Florianópolis, mas não puderam receber o troféu pela cor da pele. Depois esse time se transformou no Humaitá. Então aqui Moacir, numa linguagem simples, está falando da pesquisa dele, ou de parte da pesquisa dele, na iniciação científica e no trabalho de conclusão do curso, que ele evidenciou a presença do Clube Náutico Cruz e Souza e o Clube de Futebol Humaitá, um na década de 20, o Cruz e Souza, e o Humaitá na década de 30. Esse clube era um espaço de sociabilidade, uma espécie de local de sociabilidade da população negra de Itajaí, que era proibido de frequentar tanto
o Clube Náutico Almirante Barroso e o Clube Náutico Marcílio Dias. Veja que de uma pergunta simples, singela, se ele queria ser preto, branco ou moreno, ele respondeu, mas não ficou só na resposta. Ele ampliou a resposta, inspirado, motivado pela sua pesquisa, pelo seu conhecimento. Por isso que nós caracterizamos Moacir como um intelectual orgânico, que conseguia articular a sua pesquisa, a sua investigação com temática do cotidiano e com pessoas da mais tenra idade, como nós vimos aqui. E a última pergunta dos entrevistadores ao Moacir, dos adolescentes entrevistadores. Você gosta de ser negro? Adoro, diz ele. Tudo que tem de bom no mundo vem do negro. O hip hop, o samba, o pagode, o rock, a batida. Só tem Brasil por causa da África. A África tem muitos povos. Só um exemplo. Lá tem o Egito, que tem suas pirâmides. Aqui em Itajaí, na década de 70, chegaram várias famílias de Angola, trouxeram uma dança. Eu tenho orgulho de ser negro. Fecha aspas. Então, essa última resposta de Moacir, no sentido de trazer conhecimento para esses adolescentes, colocando ou recolocando o Egito na África, porque durante muito tempo e ainda hoje tem muitas pessoas que não imaginam que o Egito é um país do continente africano. Fala de pirâmides, de Faraó, de Cleópatra, mas não reconhecem que o Egito é um país que está no continente africano. E aí ele também lembra da presença dos angolanos que vieram para Itajaí na década de 1970, refugiados de guerra. E hoje nós temos aqui a Associação dos Naturais e Amigos de Angola, ANANG. Então, como vocês puderam ver, esse é um Moacir intelectual orgânico, pesquisador, estudioso e professor de adultos, de adolescentes, de pré-adolescentes e de crianças. Moacir, eu me orgulho de ter sido o seu professor, o seu orientador. Eu fico muito contente quando o discípulo supera o mestre. Obrigado pela sua companhia nas pesquisas, no cotidiano, no dia a dia, na militância. Axé Malungo.